Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa série Terapias que Reconectam. Hoje eu vou receber a Bruna. Ela já entrou aqui, já vou enviar o convite para ela. Aliás, ela já me mandou. Então eu vou aceitar aqui só um minutinho, pessoal. Só um minuto. Oi, oi. Oi, peraí, que eu não sei o que tá acontecendo aqui. Uai, você tá me vendo? Eu tô te vendo. Ah, Eu tô te vendo. Eu tô te oi. vendo. Tá E me aí? vendo? Agora eu não tô te vendo, não, eu tô me vendo. Tá me vendo? Agora eu tô. Tá me ouvindo bem? Estou, e você? Tá tudo bem? Tá conseguindo me ouvir, me ver? Tá Tô, tranquilo, né? tô. Tá, Então tranquilo. tá bom. Então, olha só, antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos clicar no aviãozinho e mandar para o pessoal aí? Pessoal que Vamos. já está aí, se puder ajudar a gente também, enviar para o pessoal, porque sempre as pessoas esquecem, né? Aí fala, eu perdi a live, por que você não me avisou? Então, deixa eu só copiar aqui. Gente, essa é a nossa última live do mês de abril. Gente, o ano tá voando. Tá passando rápido demais, né, Marina? Que A isso? próxima, sexta-feira já é maio, já é maio. Eu só sei que já tô com a minha agenda de maio já também fechada, também tá incrível. Ah, sempre muito bom, né? Só gente que é contribuição. Deixa eu só. Peraí, você já terminou aí, Bruna? Já mandei aqui. Já? Mais, Então, né, Marina? então peraí, deixa eu só fechar o som aqui. Já é maio. Meu Deus. Já é maio. Peraí. Gente, essas coisas acontecem ao vivo, é assim mesmo, tá? Eu tô com a minha agenda de maio já também aí, ó, fechada. Aí. Então vamos lá. Gente, a Bruna é a minha convidada de hoje. Eu vou deixar para ela mesmo se apresentar, porque eu acho que ninguém é melhor do que ela para falar dela, né? Então, Bruna, se apresenta para gente, né? Fala um pouquinho de você, como que você entrou nesse mundo das terapias, né? Como que chegou essa ferramenta que você vai apresentar para a gente hoje, como que ela chegou até você. E aí depois a gente vai nesse bate-papo aí falando como que ela vai poder ajudar as pessoas, mas inicia se apresentando para as pessoas que não te conhecem passarem a te conhecer. Então vamos lá. Vamos lá. Eu estava trabalhando na área comercial como gerente de relacionamentos da Natura e dentro da empresa, como a força de vendas é majoritariamente feminina, a gente recebe muito treinamento para ajudar essas mulheres nos relacionamentos, porque sabe-se que a produtividade é afetada quando a pessoa não está bem consigo mesma. Então, lá dentro eu já recebia muitos treinamentos voltados para autoestima e para relacionamentos. E aí, quando eu saí da empresa, eu decidi, é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu comecei a fazer alguns cursos, eu fiz pós-graduação em neurociência comportamental, fiz a pós também em psicologia junguiana e comecei a trabalhar, atendendo mulheres através de mentoria e sessão individual. Agora, eu fundei um código R, que é um método de reconquista, voltar para reconquista. Mas não só aquela reconquista que acontece depois que um relacionamento é rompido. Também a reconquista que acontece dentro do relacionamento quando as coisas não estão tão legais, quando o relacionamento está um pouco mais frio. Evitar deixar chegar no extremo, Evitar, né? É o cuidado. E assim, vale ressaltar, né, Bruna, que o principal relacionamento que a gente tem é com a gente mesmo, sim, né? sim, com a gente mesmo. E a gente traz muito das nossas raízes, né, para a nossa vida amorosa. Então, aquilo que a gente viveu na infância, a gente acaba reproduzindo nos relacionamentos. A gente tem ideias enviesadas do que é amor pela nossa experiência de infância. Então, a gente sabe que isso cria muitos conflitos nos relacionamentos, né? Sim, e é muito importante até pessoas, né, que não estão felizes no relacionamento, observar. Ela sempre está presa num padrão, né? Eu acho Sim, que não precisa de ser terapeuta e nem estar fazendo terapia para você observar isso. Olha para trás dos seus relacionamentos, eles seguem o mesmo padrão, né? segue o E mesmo eu padrão. acredito, e eu acredito que a sua ferramenta ela auxilia nessa questão, né? De como que ela, porque esse padrão ele é atraído por um Sim. programa que você tem aqui. E aí, no caso, o código R, ele vai reprogramar o que está aqui para você atrair. É isso? É isso Acertei. mesmo, é isso mesmo. A gente olha para as raízes, para as referências. As raízes são aquilo que a gente viveu na infância, né? O que a gente aprendeu com os nossos pais. A referência é aquilo que a gente reproduziu daquilo que a gente aprendeu. A rebeldia é o que acontece naquela fase em que a gente quer se desconectar completamente dos nossos pais, né? Que na psicologia analítica é chamado de matar os pais. E aí a gente tenta fazer tudo diferente. Mas depois, com base em tudo isso que a gente viveu, tanto fazendo diferente, quanto aprendendo nas raízes, quanto vivendo as referências, a gente acaba desenvolvendo algum padrão. E esse padrão é reproduzido em todas as relações, é o que você falou, né? Só a gente olhar para a nossa própria história e observar o quanto a gente repete comportamentos. E eu acho também nessa questão aí da gente querer se desvincular dos pais, muitas vezes a gente faz isso com
crítica e julgamentos, né? Sim. Eu não quero ser assim. E quanto mais a gente critica, quanto mais a gente julga, mais a gente repete a história deles. É verdade. Quanto mais a gente resiste, mais a gente replica. Impressionante. Exatamente. Principalmente o pai, né? Nós mulheres, né? Quando a gente julga muito o pai, isso e aquilo, a gente acaba traindo um parceiro exatamente igual, né? Verdade. Ô, Bruna, então fala um pouquinho como que funciona, né? Por exemplo, a pessoa, você trabalha mais com essa questão da reprogramação para o relacionamento da pessoa com ela mesma e com os outros, né? Sim. Então, a pessoa te procurou, ela tá, vamos supor, vamos falar dos 3 tipos de mulher: aquela que não está num relacionamento, aquela que está num relacionamento ruim e aquela que já está quase que depois do fim. Então, vamos falar aí o que pode ser feito com cada uma delas aí. Pois é, através do método R. A pessoa que não está num relacionamento e quer estar, essa pessoa não é o grande foco. Gente, minha câmera tá embaçada. Não é o grande foco do código R, porque a gente trabalha dentro do código, o trabalho é voltado para a reconquista. Mas eu também atendo, né? Atendo essas mulheres individualmente. Então, para elas, tem atendimento individual. E aí, o foco, muitas vezes, Marina, dessas mulheres é entender a questão da feminilidade, sabe? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa não consegue um relacionamento porque ela está completamente distante do polo dela. Então, ela tá ali numa energia extremamente masculina, ela tá. E o mercado exige muito isso, né? Quando a pessoa tá trabalhando, tá dentro do mercado, tem sua própria vida profissional, essa pessoa, ela precisa utilizar essa energia masculina. E não é que a gente não tenha que usar, mas o ideal é que ela esteja em equilíbrio também com a energia feminina. Então, a masculina é a que dá a ação, né? A gente só não pode ficar nela o tempo todo, né? Não pode. Essa desconexão da nossa essência, a gente pode resgatar através dos sentidos. Então, parar de olhar para o fazer e começar a olhar mais para o sentir. Como é que eu sinto isso no meu corpo? Dançar, são as expressões de arte, né? Ajudam muito, colorir, pintar. Tudo isso ajuda muito a gente a se reconectar com a energia feminina. E o autocuidado também, né? Que é uma das ferramentas que eu mais gosto. Que você estava falando aí de dançar, da música. Teve um dia, semana passada, eu acho que tá, não sei, tem uma energia pairando aí, né? Eu até andei lendo a respeito, enfim. E isso tem afetado muito as pessoas. Eu acho que todo mundo, só que alguns estão distraídos e não prestam atenção, né? E eu senti muito, Bruna, semana retrasada, semana passada eu senti muito. E esse negócio que você está falando aí do dançar, né? Trazer essa leveza. Por quê? Porque a gente fica naquela rigidez, né? Naquele controle, tentando controlar, tentando ver se dá tudo certo, que não pode sair. Menina, mas eu tava tão esgotada. E aí, eu falo que assim, nada por acaso, né? Eu lá no Spotify, eu abri uma música, depois eu vou te mandar ela. Menina, que música para conectar com o feminino. É mesmo? Me manda. Vou te mandar. Eu tinha acabado de tomar banho, é uma música de mais ou menos uns 8 minutos. Eu tinha acabado de tomar banho, eu tava enrolada na toalha, e aí ela começou a tocar. Menina, eu comecei a dançar. E fechei meu olho mesmo e fui jogando o meu corpo. Gente, mas eu tirei aquela mulher que estava ali dentro, que há muito tempo eu não encontrava com ela, né? Gente, como muito que eu legal, levo, Bruna? É impressionante, né? Porque o que nos desgasta mais é esse cansaço mental, né? Não é nem tanto, na maioria dos casos, não é nem tanto cansaço físico, mas a gente pensa o tempo todo, a gente recebe informação o tempo todo, e a gente não tem espaço para tanta informação. E aí, o que acontece? A gente acaba ficando nessa exaustão mental, a gente fica muito na mente, esquece da nossa conexão com o nosso corpo. Sim. E aí, cada vez mais distante do feminino, né? E não adianta, porque quanto mais a gente pensa, mais cansaço, né? Igual você tá falando. E aí não deixa nem a gente ver outras coisas, porque você tá com aquele cansaço, às vezes tem uma solução aqui, ó, na sua cara, você não tá vendo. É verdade, é verdade. Não é? Pois é. Nossa, eu achei fantástico. Então, mais o que você falou aí? No caso, a dança, né? A música. As expressões artísticas, o reencontro com a criança. Então, o que você gostava de fazer quando você era criança? O que te dava mais prazer? Qual era a brincadeira mais legal? E aí trazer isso pra vida adulta, né? A gente pode fazer isso, a gente pode tirar um momentinho ali pra brincar. Então, é desenhar, é colorir, tudo isso, tudo que remete à arte e tudo que tira a gente do pensar favorece pra voltar pra energia feminina. Então, essa mulher que normalmente está desconectada da energia feminina e tá querendo ter um parceiro, quer ter um relacionamento legal, mas ela não consegue nem pensar por onde ela começa. E a gente sempre começa pela gente mesma, né, Mari? Isso é fato. Sim. Não adianta a gente estar olhando pra fora, buscando soluções, que as soluções estão dentro da gente. Então, é esse processo de reconexão que eu faço com essa mulher que tá solteira e querendo entrar num relacionamento. E aí também tem muito de se permitir ser vista, né? Aí vem as outras partes disso. Porque normalmente, quando a gente está desconectado da nossa feminilidade, a gente também está desconectado do autocuidado. Aí a gente já tá naquela fase de não querer nem olhar no espelho. Quanto mais se cuidar, quanto mais fazer coisas para se sentir mais bonita. E aí, quando essa mulher resgata essa confiança e começa a se sentir mais bonita, ela vai ter mais vontade de ir pro mundo. Quando ela vai pro mundo, ela se abre para as possibilidades. Então, se ela quer um relacionamento, ela precisa se abrir para as possibilidades, né? Para que esse relacionamento encontre
E aí, com a mulher solteira, é basicamente isso. E aí o foco também é saber exatamente o que ela quer, né? Então eu falo que a gente tem que ter ali a nossa lista, os nossos requisitos, que são a nossa prioridade. A gente não pode abrir mão deles. Então, se você quer ter um homem que vai frequentar a sua casa, que você vai casar com ele, um casado não serve. Se você Sim, quer ter um homem que você quer fazer programas com eles nos dias da semana, se ele morar em outra cidade, não serve. Então, se você tem muita clareza daquilo que você quer, fica muito mais fácil para você saber, para você eliminar aquilo que você não quer. é. E a gente também tem que se tornar aquela mulher que vai sustentar um relacionamento com aquela pessoa. Sim, isso é muito Porque, importante. Porque não adianta a gente querer. Mas aí, você tá à altura disso? Então, sim, esse processo. porque somos espelho, né? Eu falo que a Uhum. gente atrai espelho. Então, assim, se você é uma pessoa é, que não é leve, né? Que é tudo muito pesado, é tudo muito peno. Como é que você vai querer atrair um cara leve, né? Não vai, Não vai, não não consegue. vai. Eu falo assim que tem, né? Tem mulher que fala, ah, eu já desisti, não tem homem, tá difícil demais. Gente, não é. É porque você ainda não se tornou aquela mulher que vai atrair o cara que você quer. Então, Sim, cada um desses errados que chega, eu nem diria errado, ele também está sendo ali um termômetro para você ver aonde você está, exatamente, exatamente. né? Quando a gente olha Eu, para as eu, possibilidades que aparecem na nossa vida, isso é tudo, né, Marina? Não só no relacionamento. Mas todas sim, as sim, possibilidades que aparecem, elas estão indicando alguma coisa sobre o seu próprio caminho, sobre aquilo que você está fazendo, o resultado daquilo que você está fazendo, né? exatamente. Eu falo muito isso, sabe? Eu, assim, eu tô num ponto da minha vida que eu, assim, eu ainda tenho coisas, claro, né? Todo mundo tem, sempre coisas a alcançar, e quando você alcança aquilo, você já almeja outra, é Sim, sempre assim. Mas, assim, eu consigo perceber uma evolução, né, nas pessoas que eu tenho atraído. É isso é sempre um pouco ótimo. melhor do que aquele anterior. Então, assim, tá chegando perto. Tá Isso é chegando muito para te bom. enganar. Tá quente, tá quente. Então, assim, aí chega, não, né? Então ainda tem que ajustar isso aqui. A gente tem que ter esse olhar. Sim, a gente tem Porque que ter. e o que que acontece muitas vezes, né, Bruna? A pessoa ela entra num relacionamento, ela tá tendo todas as pistas de que não é aquilo, porque o sim é muito claro, né? Sim. Ele não te deixa dúvida, ele não te dá insegurança, nada disso. Mas a pessoa ela insiste naquele medo de ficar sozinha, né? E aí tá, aí não deu certo, pronto, rompeu. Ela já vai logo e busca outro. Ela não faz uma análise, né? É verdade. As pessoas têm muita dificuldade de olhar para si mesmas, né? E eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, porque a gente tá. É aquilo, a informação está disponível o tempo todo, a gente tem o celular na nossa mão o tempo todo. Então é muito mais fácil a gente se distrair do que olhar pra gente, entender o que daquilo ali é o nosso processo. Então, assim, claro que o outro também chega com as dores dele, com os problemas dele. Sim, Mas se você atraiu, existe um motivo. sim, E aí, se você não consegue perceber isso, você vai continuar no mesmo patamar. Não tem evolução se você não olha pra dentro, né? com certeza, com certeza. E aí, na mulher. E, hum, Pode falar, desculpa te interromper. não, só voltando aqui um pouquinho, você estava falando da criança, né, da criança interior. Eu falo que nós, mulheres, que temos filhas, né, e é tão fácil para a gente reconectar com a nossa criança através delas, né? Outro dia Sim, eu fiz uma festinha, um aniversário de boneca. Eu sempre quis ter um aniversário de boneca quando criança e nunca tive. Porque é. naquela época não tinha essas coisas assim, né? E eu fiz o bolo, a outra mãe comprou os docinhos, nós fomos no mercado, compramos refrigerante, fizemos pipoca doce, aí veio 4 coleguinhas, aí foi a noite do pijama, elas dormiram Ai, aqui uma em casa. delícia, né? Menina, como que. Oh, eu fiquei assim, foi um sábado que eu fiquei por conta. Eu fiquei na cozinha preparando as coisinhas, mas aquilo ali me conectava com a minha criança, sabe? É Sim, importante isso, né? muito bom. Então, assim, Eu quem não vivo isso tem? muito também com a Alice. Muito, Oi? muito. Eu É, vivo isso muito também. E, exatamente. e quem não tem, pode fazer por si mesmo, né? Você não precisa de outra pessoa pra se lembrar de que você é importante. Faz pra si mesmo. Exato. Fazer um passeio, comprar uma guloseima que você gosta, né? Que a sua criança gostava de comer. Algo que lembra, né? Na sua infância. Gente, tem muitas formas da gente conectar, né? Da gente dar uma desligada desse mundo agitado e voltar para dentro. Isso é muito importante, Sim, né? muito. E aí, quando a mulher já está num relacionamento e ela está vivendo uma tentativa de reconquista dentro dessa relação, aí o trabalho é diferente. Por quê? Porque primeiro a gente precisa identificar o que aconteceu naquele relacionamento para chegar nesse ponto. Muitas vezes, o que acontece, Marina, é que a pessoa entrou no relacionamento com aquela idealização que é típica da paixão. Só que essa projeção, ao longo do tempo, ela vai se quebrando. Ela vai Sim, sendo confrontada com a realidade e ela vai se quebrando. E aí a mulher passa a olhar para o outro e aquela admiração que ela tinha já não tem mais. Aquele esforço para tentar fazer dar certo já não existe mais. E o homem é a mesma coisa, né? Começa a ver a mulher de verdade ali e aquela projeção se quebra. Então, muitas vezes, nesse momento, os casais se desconectam. Só que existe uma história, existem coisas que podem ser buscadas. A gente nunca está livre de projeção, né? A gente projeta o tempo todo. Mas a ideia é projetar cada vez menos, conhecendo mais o outro para que isso fique mais fácil. Então, para essa mulher, a gente olha para as raízes dela, para as referências dela, para os padrões que ela está repetindo, para então fazer essa reconexão dela com o parceiro, para poder permitir essa reconexão.
Então, assim, por mais que o relacionamento seja feito de duas pessoas, se você não começa com você, você não consegue fazer nada, né? A coisa não muda. Então, se você precisa de uma mudança no seu relacionamento, o passo é começar essa transformação por você. Porque o outro vai responder aquilo que ele tá vendo. A gente não é imune às ações dos outros, né? A gente sempre tem uma resposta para aquelas ações. E se você não tá gostando do que você tá recebendo e você muda a forma como você tá agindo, a resposta do outro também vai mudar. Sim. Eu falo muito isso, né? As pessoas não tratam a gente da forma como a gente as trata, né? Elas tratam a gente da forma como a gente se trata. Sim, então, é tem verdade. muita mulher que entra num relacionamento que, assim, autoestima zero, amor próprio nenhum, e ela, né, ela se doa demais, ela faz tudo para aquela pessoa e não faz nada para ela. Então, assim, ela busca no outro aquilo que ela não consegue se dar. E é aí que é o problema. Sim, Né? esse é um problema sério. É Porque seríssimo. se você não vê valor em você e você está praticamente investindo a sua vida para cuidar de outra pessoa, em algum momento essa pessoa vai perceber, ela vai parar de te achar valiosa, porque senão você vê. Sim. Né? E aí você vê que são relacionamentos tipo de mãe e filho, né? Essa mulher, ela entra num lugar... Aí já entra até outra questão, que é a constelação, né? Ela está no lugar de mãe, a constelação fala isso, né? E ele no lugar de filho. E aí não dá. Não Aí ele vai namora. buscar... O que ele vai buscar? Ele vai buscar lá fora. Vai. Uma parceira, porque ela não tá tendo, ele não tá tendo, que ele tá tendo uma mãe. Sim. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo e ter esse equilíbrio. Agora, com relação à projeção, igual você falou, né? Isso é inevitável, isso acontece, não tem como, né? Quem fala assim, não tem expectativa, não tem, lá no fundo a gente tem uma expectativa assim. Só que eu acho que piora quando a gente ouve mais do que vê. Entendeu? É verdade. A gente tem que estar muito atento às ações do outro, né? Porque elas dizem muito mais que as palavras. Então, assim, a gente escuta, a gente é muito, nós mulheres, né? A gente vai muito pelo que a gente escuta, e falar é muito fácil, né? E aí a pessoa te fala aquilo, você começa a criar uma expectativa, até nem é fantasiosa, você está gerando baseado no que você está ouvindo, mas é uma cilada que você cai porque você não presta atenção nas atitudes. Sim. Porque se não está tendo coerência, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vivi um relacionamento assim, maravilhoso. Eu só ouvia coisas que faziam bem aos meus ouvidos até o momento que eu falei, não, peraí, eu tô dentro do negócio, eu ensino isso, como é que eu vou fechar os meus olhos? Peraí, vamos ver se está tendo coerência com o que está sendo falado, com o que está sendo feito. Não estava. E quando a gente está envolvida, é muito difícil também, né? A gente quer acreditar. Então, é mais um motivo que faz a gente negar o que a gente vê e só focar no que a gente escuta. E aí, o relacionamento, ele passa por algumas fases, né, Marina? Então, esse momento de desconexão é um deles, mas existem muitos outros. Existe, por exemplo, aquele cara que desenvolveu um hobby novo. Sei lá, ele passou a gostar de pescar. Antes ele não gostava. Aí ele conhece um grupo de amigos novos, que são esses amigos da pescaria. Ele começa a fazer programas novos. E a outra pessoa tá ali, ela não se envolve, ela não tem o próprio hobby, ela não tem as coisas dela. E aí esse casal também se desconecta. Então tem muitas coisas que podem levar à desconexão. Não só traição, não só as coisas que são realmente abusivas, violência psicológica, violência física. Mas existem muitas outras questões que levam à desconexão e que não é culpa de um ou culpa do outro. Não é que o outro tem que ser consertado para voltar a ser aquilo que ele era antes. Mas essa pessoa precisa encontrar um novo lugar dela dentro dessa relação que está se transformando o tempo todo, né? Sim. O tempo todo. Eu não sei se você já fez o método CIS, do Paulo Vieira. Não, então, ele fala isso, sabe? Eu estive lá e ele fala claramente, quem está aqui e que está num relacionamento, eu sugiro que o companheiro ou companheira venha. Porque se você começa a fazer repetidas vezes, inevitavelmente vocês vão se separar. Não é esse o objetivo. Mas por quê? Porque você começa a ganhar uma consciência, você começa a trabalhar a sua energia e você começa a se distanciar, gente. Tudo é energia, né? E o nosso processo evolutivo, eu falo muito isso com as meninas, é como se fosse um prédio. Você tá no primeiro andar do prédio, você só vê as pessoas no primeiro andar. Você não passa pro segundo. Você só passa pro segundo na hora que você já está naquele outro nível. Peraí que o interfone tá tocando aqui, Marina, desculpa. Tá, vai lá. O que tá acontecendo? Oi? Ah, tá bom. Você pode colocar aí no escaninho? Obrigada. Eu vou copiar aqui, gente. Colocar aqui nos comentários o link da música que eu falei. Depois ele vai sumir, né? Mas quem tiver aí já na live, copia esse link, coloca essa música depois e viaja. Eu vou fazer isso quando a gente acabar aqui. É isso. Então, vamos lá, continua. Onde você estava falando. Então, aí o processo evolutivo, você só convive com aquelas pessoas que estão no mesmo nível. Quando um dos dois dispara num processo evolutivo, se o outro não acompanha, eles inevitavelmente vão estar em andares diferentes. E aí não tem ressonância, não tem como aquele casal continuar junto, porque a ressonância se perde. E aí a gente precisa realmente olhar para essas questões. Então, é olhar para si, analisar as suas raízes, as suas referências. Nossa, tá complicado aqui. As suas raízes e suas referências, para então poder olhar para o outro, entender onde você está no seu relacionamento. E aí sim, vai viver essa transformação. Sim.
E assim, entender que relacionamento, gente, ele pode ser perto do maravilhoso, mas não é sempre maravilhoso, né? Sempre vão ter questões, né, Bruno? E eu Sim. falo que aí entra, relacionamento é coisa de gente grande, não é de criança, né? E hoje em dia a gente observa muito isso, né? Qualquer coisinha, as pessoas, elas não têm muita paciência, elas vão lá e pá, né? É, Não conversa, não tem, porque conversa difícil não é todo mundo que sai ter, é né? verdade. Mas é necessário você pôr na balança com essa pessoa, ela é uma pessoa bacana, vale a pena, mas o outro também tem que estar disposto, porque não adianta só você querer, que acaba ficando também desigual, É né? verdade, é É. verdade. Então, assim, vale a pena eu mudar por essa pessoa ou não? Vale a pena eu começar de novo? Que não é fácil, né? É um saco início de relacionamento, mas também você ficar com uma pessoa que também não está disposta, né, a te acompanhar, porque eu falo assim, a caminhada, quando elas não estão, é, as pessoas não estão no mesmo nível, ela sempre vai no passo da que está mais atrasada. É verdade, ela tem que reduzir para poder seguir na relação, né? Porque se ela Exatamente. continua, ela se distancia demais e o outro não vai acompanhar. Aí é complicado, né? Sim, Você se prejudicar por causa de uma pessoa que não está afim de te acompanhar. Pode ser que naquele momento ela não dá conta. Olha, eu não dou conta, mas, né, tendo aquela conversa, você me espera, você, né, aquele diálogo. Mas não, tem gente que se fecha, não, o meu ritmo é esse, quiser ficar comigo, fica. Não é bem por aí, né? é verdade, é verdade. E E, assim, eu até falo, né, que é uma das coisas que mais invejam as pessoas é um relacionamento que tá peraí, só um bacana. pouquinho. Deixa eu só ver o que tá acontecendo. Ao vivo é assim mesmo, gente. Oi, tudo bom? Oi! Ele falou embaixo também, então ele pediu pra entregar. Obrigada! É que eu tô no meio de uma live. Aí eu falei pedir pra ele deixar lá embaixo que eu ia buscar. Não, então, eu vou deixar na mesa. Não sei se eu deixo na mesa ou... Obrigada, muito obrigada. É assim mesmo, ao vivo é É. assim mesmo. Não, então, aí a pessoa que tá mais à frente, ela precisa olhar para pensar. Vale a pena eu esperar, eu retardar o meu processo evolutivo por causa dessa outra pessoa? Essa pessoa tá afim de fazer dar certo? Ou ela tá afim só de ser acomodada, né? Porque aí realmente É, tem que ter é. um olhar crítico. Aí vem, né, aí tem gente que entra naquelas de misticismo, ai, porque é meu karma, é isso, é aquilo. Não, gente, nem tudo é karma, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, né, e avaliar bem a situação. E é aquilo que eu estava falando, né? O que mais inveja as pessoas hoje é um relacionamento saudável. Não é Sim, dinheiro, não é fortuna, não é um trabalho. Por quê? Porque depende de duas pessoas sim, para para dar dar certo, certo. É né? verdade, é verdade. E aí E aí, tem aquela aí pessoa a terceira, né? que tá fora do relacionamento, tá desesperada pra voltar. Essa pessoa comete muitos erros nesse processo de tentar reconquistar. Porque ela vai atrás, ela liga pra família, ela pede pelo amor de Deus, ela chora no telefone, ela vai pra porta do trabalho dele. Então faz aquele caos no desespero. E isso tudo só faz com que o outro se afaste cada vez mais. Então, como é que a gente. Quando a gente faz alguma coisa errada, por exemplo, sei lá, briguei com meu pai. Falei coisas que eu não deveria ter falado. Se eu saio de cena, espero a coisa esfriar para depois voltar, é muito mais fácil do que eu ficar ali, insistindo, Sim, e reclamando, e não sei o quê, e tentando, e forçando a barra. Porque a gente tá. Isso é um sinal de desrespeito, né? Quando você não respeita a escolha do outro, você está respeitando a pessoa. sim, E aí o outro vê isso nitidamente. Quando você que encerra um relacionamento e a pessoa tá vindo atrás te perturbando, você se sente desrespeitado. Então, se você replicar esse mesmo papel, a outra pessoa não vai sentir falta de você. Ela vai sentir vontade de correr para cada vez mais longe. Então, o primeiro passo é pausar, né, esse desespero e tentar entender que não fazer nada, às vezes, vale muito mais do que tomar atitudes. Porque quando sim, você dá espaço pro outro, ele começa a sentir falta, ele começa a pensar em vocês dois juntos, ele começa a ter saudade, a querer ver o que tá acontecendo na sua vida, o que você não tá indo atrás. E aí vai lá e olha seu Instagram e não tem nada, de repente, você não postou nada naquele dia, ele vai ficar entrando todos os dias. Quanto mais a gente reforça um pensamento na nossa cabeça, mais fácil é pra gente acreditar nele. O que esse cara vai pensar? Vai pensar, no começo ele vai olhar por curiosidade, pra ver se tá tudo bem. Porque o homem tem um ego gigante, né? Ele não suporta muito bem a ideia de que a outra pessoa, que ele terminou um relacionamento e a outra pessoa não foi atrás. Como assim não veio atrás de mim? Então, quando a gente sabe usar isso a nosso favor, né, num término de relacionamento, é muito positivo. Porque ele começa a minha curiosidade, mas aquilo vai reforçando, reforçando, reforçando. Ele vai acreditar que realmente ele quer voltar pra você, que ele não tá aguentando ficar longe. E aí é o momento em que ele procura. E aí, só que não adianta nada você voltar para um relacionamento que teve problemas, tantos problemas que levaram ao término da relação, se não tiver uma transformação. Então, se o problema era você é dependente emocional, o cara não pode fazer nada, você tá atrás dele, indo pro futebol dele com ele, pra ficar lá assistindo, porque você não tem um hobby, não tem uma vida, não tem amigo, não tem nada. Quando esse relacionamento voltar, ele não pode voltar no mesmo cenário anterior, porque senão vai voltar pela saudade, mas vai terminar logo em seguida. Então você precisa se refazer nesse momento. Esse momento em que você não tá fazendo nada correndo atrás dele, é o momento para você se refazer. E aí você olha para dentro, você entende as raízes, as referências, você sabe com quem você tá lidando, olha para o seu processo de rebeldia, vê daquilo tudo ali que você examinou, o que serve de agora para frente? O que eu preciso mudar? O que eu preciso descartar de comportamento? E aí sim você está pronta para voltar, porque você já é outra pessoa.
E assim, por que eu tô com tanta necessidade de estar com alguém tão rapidamente na minha vida? Que buraco que eu tô querendo tampar? Porque assim, Bruna, eu também não romantizo, porque tem muita gente que fala assim, você tem que viver bem sozinha. Tá, beleza, mas é gostoso você ter alguém, É não gostoso é? ter alguém. É gostoso. Só que isso também não pode ser a qualquer custo, Sim, é verdade. né? Então é o que você está falando, é o relacionamento com você estar bem com você para você ter o outro. Mas você também ficar fazendo tudo a qualquer custo, por quê? O que tem por trás disso? Por que você não quer ficar sozinho? É Né? verdade. Aí você está falando aí de relacionamentos que terminaram e de voltar, que tem que mudar, isso, aquilo. Essa semana, uma cliente pediu para eu tirar o tarô. Eu me atrevo no tarô de vez em quando, sabe? Eu também, eu uso baralho cigano. Eu usei esse aqui agora, do Aleister Crowley. Que E legal. aí, ela terminou um casamento, já tem um tempo, tá? Inclusive, ela já está num outro relacionamento. E aí, ela veio me perguntar se tinha chance dela com o ex. Ela fez 3 perguntas: se tinha chance dela com o ex, quais que eram as perspectivas do relacionamento atual, e uma outra pergunta lá que não tinha nada a ver com o relacionamento. O tarô falou exatamente isso, com relação ao anterior. Eles tiveram uma história, foi de aprendizado, porque o tarô, ele não te fala sim ou não, ele te mostra possibilidades e caminhos, né? Aí Sim. você vai escolher em cima do que ele traz. E aí ele falou, existe uma possibilidade de voltar? Não é algo que está totalmente encerrado, mas só se ambos mudarem. Porque se continuarem da mesma forma como estavam, não vai dar certo. É. Então, foi muito claro as cartas que saíram falando isso. Até poderia, mas antes disso, aí falou que não é para agora, né? Não seria para agora, por quê? Porque precisava desse processo de amadurecimento interno, tanto dela quanto dele, para que pudessem voltar de uma forma que fosse saudável. A maioria das pessoas não querem fazer isso. É verdade. O imediatismo, ele está aí, né? E sabe uma coisa que eu vejo muito, Marina, nos atendimentos de mentoria, que antes eu atendia muita mentoria, né? Uma coisa que eu via muito no comportamento das mulheres era o seguinte: ela me procura desesperada para voltar. E aí ela entra nesse processo de olhar para si mesma, num processo evolutivo bacana, ela começa a olhar para aquele relacionamento e ela fala, por que eu queria? Por que eu tava querendo voltar, sabe? Porque ela já se reencontrou consigo mesma. E ela começa a ver que aquele relacionamento não era o que ela merecia. Exato. Nem era aquela Coca-Cola toda, né? Nem era. Isso Aí, acontece. aí eu tirei a carta do atual. E aí, o que Menina, deu? uau, que tiragem. Eu nunca vi um trem desse. Saiu a carta do Sol. A carta do Sol, para quem não conhece no tarô, é a carta mais linda que tem. Saiu sucesso, riqueza, felicidade. O Sol foram 6 cartas. A outra eu não tô lembrando. Mas assim, que tiragem. Aí eu falei com ela, falei, olha, esse relacionamento que você tá, ele tem potencial, ele para assim, para alavancar vocês dois juntos. Mas aí eu falei para ela, você deve até estar pensando, mas eu não vejo isso. Tanto que você está perguntando o ex, mas você não vê por quê? Porque você não está focada nele. Você está olhando para trás. É. Entendeu? Então, o seu foco não está no presente, no aqui e agora. Você está deixando de viver coisas incríveis com esse que está aqui, porque você está pensando no lá atrás. Aí eu falei com ela, eu espero que o tarô tenha clareado para você. Então, se você não está disposta, né, a trabalhar, porque também não adianta ser só ela, tem o outro também que tem que fazer esse trabalho, e o outro a gente não controla, né? Sim. Então, assim, eu tô falando aqui agora. Se fosse eu, é logo e benção para esse, minha filha. Vida que segue daqui para frente, e é esse aqui, com todo o potencial que sai das cartas. Eu falei, meu sonho tirar uma carta dessa para mim, gente. Eu fiquei assim, encantada. Pois é, Aí e ela aí falou, a gente traz traz muitas clareza, né? questões também, né? Pra quando a gente. Por exemplo, tem gente que não consegue se relacionar com outro disponível. Ela precisa do conflito. Eu estava conversando isso ontem com um amigão meu. A gente estava falando exatamente sobre isso. A pessoa que não sobrevive sem conflito. Ela precisa do conflito, porque é ali que ela se sente valorizada, é ali que ela se sente amada, é ali que ela tem que lutar pelo outro. E aí, quando o relacionamento é da paz, é suave, é leve, ela não consegue ver sentimento ali. Então ela se desencanta muito rápido. Por Isso, isso é que eu porque acredito que é tão importante. Porque depois você fica reclamando, mas todo meu relacionamento é assim. Por que será? Né? Quais são as suas questões que estão ali? E que ela você precisa. desenvolveu máscaras, né, lá na infância, e ela quer Uhum. usar máscaras, ela não quer. Então, se ela tá num relacionamento onde ela pode ser ela não precisa de usar máscaras, ela fica, ai meu Deus, isso aqui tá esquisito, eu quero Tá uma esquisito. treta. É. É E aí verdade. começa, né? Buscar chifre, cabeça de cavalo, pelo em ovo. É complicado, gente. Mas eu falei, ó, então, minha filha, é isso. Relacionamento é isso. Ai, ai. E me conta, ela continuou com o atual? Não. Aí, assim, aí terminou a tirar. Isso foi ontem, né? Aí eu falei pra ela falou, eu vou pensar. Eu falei, pensa direitinho, né, na situação e tudo. Ela falou, pode ser isso mesmo, eu posso não estar vendo. Eu falei, então, eu acho que agora ela vai olhar com outros olhos, né? Tomara.
Pois é. E fica uma culpa, né? Desse relacionamento que tá lá, da forma como acabou, não sei, né, o que aconteceu ali, mas culpa também não adianta, gente. É verdade. Né? Foi o que tinha de ser e pronto, e, né, cada um vai seguindo a sua vida aí, mas Marina, todos os relacionamentos que eu findei, nunca mais. Nem hipótese alguma, porque eu vou, Bruna, até depois do fim. Uhum. Sabe, a hora que você esgota, que você fala assim, não, agora acabou, não sai mais nada daqui, tchau. Aí é mais ou menos isso, sabe? Então, assim, é sem olhar para trás. A gente tem 2 tipos de término, né? E aí isso também tem muito a ver com o luto pós-término. A gente tem 2 tipos de término. Tem aquele que você pegou o cara na cama com outra, o término é repentino, ou que o cara fala pra você, tá? Numa viagem de trabalho, ele te liga e fala, não quero mais. Enfim, coisas repentinas que te pegam completamente de surpresa. E tem o outro tipo de término, que é aquele que é como se você estivesse numa cadeia, cavando com uma colher um buraco pra sair dali. E aí você vai, todo dia você cava um pouquinho, todo dia você cava um pouquinho. Essa pessoa, quando ela sai da relação, o luto ela já viveu lá dentro. Então ela não tem nem aquele tempo de luto do lado de fora, né? Mas será que existe relacionamento que acaba de repente? Eu acho que sempre tem sinal, Bruna. Pode ser que tenha sinal, mas às vezes é aquilo que a gente tá falando, a pessoa tá cega pros sinais, ela só tá escutando e não tá vendo, e aí Porque ela pega de não. surpresa. Ou então a pessoa ela tem que ser muito, muito. Eu falo até psicopata. Você está num relacionamento com uma mulher ali e do nada, pronto, acabou. Como assim, né? Eu não sei, eu acho que a gente se ilude um pouco, mulher principalmente, né? Eu já estava pensando, né? A gente é tão diferente com relação a pensamentos, sentimentos, a forma, né, como a gente lida com as emoções, homem e mulher. Tinha que ser igual, né? Porque a gente quer interpretar o outro de acordo com a nossa forma de funcionar. Com a E é nossa totalmente lente, né? diferente. E é totalmente diferente, mas essa que é a graça. Porque senão a gente não se apaixona pelo igual a gente, né? Tem que ter alguma coisa diferente pra encantar no outro. Aí a gente fica aí contando história pra gente mesmo, se iludindo. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Justificando as ausências. Nossa, como que eu já fiz isso? Sim. Justificando o outro, sendo que o outro não estava nem aí. E eu lá, tentando justificar os comportamentos. Ai, nossa. Desgastante. Enfim, eu acho que a gente tinha que amadurecer mais cedo, né? Pra gente aproveitar, a gente aprende tarde, né? Eu Verdade. acho. Por isso esse trabalho que a gente faz é tão legal, que a gente consegue levar isso para as pessoas, né? Trazer essas pessoas para um processo evolutivo que talvez ela não teria. E hoje a internet é fundamental, né? Para abrir os olhos. Porque antigamente, o que acontecia? As nossas avós, elas conversavam com as mães delas, com as amigas, e todo mundo vivia mais ou menos a mesma experiência. Não tinha essa troca, essa riqueza que a gente tem hoje, né? De contato com outras pessoas, para entender o que de fato é legal, o que não é. Então a gente está num mundo que ajuda muito. É assim, eu acho tarde para mim, mas eu tenho certeza que as nossas filhas, elas vão ter esse despertar mais cedo. Sim. Ainda mais a gente aqui atenta, eu vou falar, ó, minha filha, não se ilude, não, eu já vou desde cedo. Então eu acho que a tendência é essa, cada vez mais cedo, né? Então, Eu acho, eu também acredito nisso. Ai, nossa senhora, pelo amor de Deus. E a nossa contribuição a gente está dando, né? Pois é despertar. Sim. Tá aí, gente, a informação tá aí, só tá dormindo quem quer. É verdade. Ai, gente, mas relacionamento não é mole. Principalmente esse com a gente mesmo, né? Porque eu falo, a gente tem as nossas sombras, né? E às vezes a gente não tá afim de lidar com elas, né? Quem nunca? Né? Ontem, por exemplo, eu estava fazendo dever com a Esther, eu até postei a ela aqui. Aqui, gente, essa daqui é Oi, Esther! Eu olhei para ela assim, mas eu me vi. Eu falei, nossa. Aí, assim, tem hora que eu sinto um conforto, tem hora que eu sinto um desconforto, porque eu me vejo ali sem filtro, sem nada. Eu falo, meu Deus do céu. Gente, mas eu falo, é bom, né, pra gente ver, porque repete, né? Sim, é verdade. E ela abusa, gente. Ela só me pede coisa que eu não deixo na hora da live. Não. Não. Ai, Jesus. É isso, gente. É isso. A maternidade e seus encantos e seus desafios, né, Bruno? Sim, não são poucos. Vamos que vamos. Ô, gente, o pessoal que tá aí, tá todo mundo caladinho, ninguém quer fazer uma pergunta. Agora é a hora. Pode ficar à vontade aí. Você quer falar mais alguma coisa do método? Do método? Como é que é a questão assim de tempo? Se existe, por exemplo, o meu método são, por exemplo, 5 semanas, ou ele varia de acordo com a pessoa? Não, ele vai ser um processo fixo, então todo mundo vai passar pelo mesmo processo. Mas eu vou dar mais detalhes mais pra frente, porque a gente está no processo aí de divulgar ainda. Entendi. Então, o que você tinha para falar dele é mais ou menos isso, né? São mulheres que estão num relacionamento que está começando a esfriar e mulheres que já
desceram a ladeira. Uhum. Qualquer tipo de reconquista que você quer dentro da sua relação. Sentiu que tá esfriando, gente, não espera acabar pra reconquistar, sabe? Aproveita que você ainda tá dentro da relação e é muito mais fácil você fazer essa mudança quando você ainda tá no relacionamento. Sim, com certeza. Você teve menos desgaste, né? O Márcio escreveu aqui, gostei muito da live, chicas. Uhum. Quem mais, gente? Quer fazer perguntas? Fiquem à vontade, ó. Use e abuse da Bruna. Uma Aproveita coisa que é ela tá aí. legal da gente falar, da gente pensar, é que o Jung fala muito de arquétipo, né? Então a gente está sempre interpretando algum arquétipo. A gente sempre tem aquele que a gente tem mais facilidade. Então, por exemplo, a mulher que é muito ciumenta, eu uso as deusas gregas, eu não uso os arquétipos do Jung, porque são mais claras, mais fáceis pra gente explicar para as pessoas. Então, a mulher que é muito ciumenta, que tá sempre vigiando, ela tem muito de Hera dentro dela. Como é que ela faz para aliviar essa potência de Hera, da deusa Hera? Ela precisa buscar mais Ártemis, mais leveza, mais esporte. Ela precisa direcionar essa energia que ela tem, que é forte, para outras áreas. E a gente consegue fazer isso com essa troca arquetípica, que é muito bacana. Então, dentro do método tem isso também. Dentro do código R, a gente está pensando em colocar também essa questão. O Márcio... Inclusive, o mês que vem, a última live de maio vai ser sobre arquétipos. Que legal, que legal. O Cristiano vai falar pra gente. Não vou perder por nada. Vai ter cartomancia, que vai ser a primeira live, depois vai ter Theta Healing, depois vai ter cromoterapia e ele vai fechar aí com arquétipos. Legal. Arquétipos é interessante. Eu tenho um destaque lá das 7 deusas. É legal dar uma lida, para você entender ali mais ou menos onde você tá. Você consegue identificar. Sim. Eu te mando. Ai, gente, adorei. Também adorei. Mas é isso, gente. Então, assim, jeito tem, né? A gente tem que buscar. Eu falo que, embora tenhamos todos os recursos, né, dentro de nós para a gente poder resolver qualquer situação que nos aflige, muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, né? E às vezes é mais lento o processo. Então, quando você busca um profissional, né, que já está ali, já estudou, já sabe o caminho, sabe te guiar, vai mais rápido. Então, assim, tá com problema no relacionamento? Busca a Bruna. Busca a Bruna aí. Né? Quem que não tem, né? Porque é muito comum também, né, Bruna, a pessoa normalizar esses afastamentos do dia a dia, né? Não, tô cansada. É não, assim mesmo. Não, Aí não fala, alguma coisa desagrada. Na hora no auge ali da treta, não é a hora de falar, não é a hora de discutir, porque eu sempre falo que tá todo mundo cheio de razão. É verdade. Então, assim, espera a poeira baixar para você poder falar. Só que aí o que a maioria faz? Não vou falar, não. Agora já tá tudo tranquilo. Se eu falar, aí vai começar de novo. Aí isso que vai, né, acumulando mágoas, ressentimentos. É uma coisa não dita aqui, outra coisa engolida ali. Isso vai virando uma bola de neve. Isso vai te minando por dentro. Até que chega uma hora que você estoura, né? Então, assim, ter conversas difíceis é necessário, né? É muito, muito necessário. Senão, alinhar, sempre estar alinhando, né? Porque, às vezes, você inicia um relacionamento, você nem sabe se a pessoa quer a mesma coisa que você. Sim. É muito importante, né? Você saber se a pessoa quer, se ela pensa nas mesmas coisas que você. Igual, por exemplo, hoje, eu não posso ter filho, nem que eu quisesse. Eu não tenho idade, nem tenho útero. Como é que eu vou me relacionar com um rapaz, com um cara, mesmo que seja da minha idade? Homem pode ter filho mais velho, que o sonho dele é ser pai. Vai dar certo isso? Não vai. Então, assim, eu estou dando um exemplo grosso, né? Mas são coisas até simples mesmo, sutis. Você tem que ter essa conversa, tem que alinhar, para você também não ficar perdendo tempo. E a gente tem que se dar devida desimportância e parar de acreditar que a gente tem poder de mudar a decisão do outro. Porque a pessoa às vezes entra nessa situação. Um quer ter filho, outro não. Mas eu vou mudar ele com o tempo. Com o tempo ele vai mudar de ideia. Pode ser que ele esteja pensando a mesma coisa de você. E aí vão ficar os dois frustrados. Exatamente. Então, assim, alinhar e, não, alinhou, beleza, tá, vai. Mas a pessoa que você é hoje não é a mesma daqui a um ano. A gente muda de ideia, né? A gente muda de planos, isso faz parte. Então, eu acho que é importante também para o casal fazer esse alinhamento, né? Sim. Vez ou outra. Como é que estão as coisas, isso aqui? Porque pode ser que num momento que tá cada um querendo uma coisa, na hora que você vê, um tá de um lado, outro tá do outro. Então, assim, alinhar, né? Abrir mão. Né? Relacionamento também é isso, é abrir mão de alguma coisa, ceder, né? Então, é isso. É isso, gente. Eu falo que consciência não adianta só você ter e não usar. É a mesma coisa, né? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, assim, você ter a consciência disso e você não aplicar, não adianta. Então, a gente tem que aplicar isso daí. Mas eu tô com dificuldade. Então, busca uma profissional, porque ela vai te orientar. Até melhor, porque quem tá de fora, né? A gente enxerga com outros olhos, com outra perspectiva, né? Quando a gente tá dentro, quando a gente tá muito envolvido, a gente tem dificuldade de ver de fato o que tá acontecendo. Exatamente. A gente quer arrumar desculpa, né? Justificar o outro. E quem tá de fora é mais neutro ali. Então, é muito importante isso. Pois é, então, chegamos ao fim. Eu acho que ninguém quer fazer perguntas, né? Você quer falar mais alguma coisa?
Só quero agradecer, Marina, adorei estar aqui com você hoje. Espero que a gente possa fazer novas, né? A gente já fez lá no meu perfil também. E a gente Com tem certeza. muito assunto em comum, tem muita troca bacana que pode ser feita. Obrigada pelo convite. Aqui, então, eu queria que você deixasse uma frase, né? Uma mensagem para quem está aqui agora, para quem vai chegar depois e vai assistir a live. Um conselho, uma mensagem que vier aí para você. Seria o maior conselho que eu daria seria para a pessoa olhar para si mesma, que é o que a gente tem esquecido de fazer. E quando a gente faz isso, a gente consegue entender o lugar que a gente está ocupando, por que as coisas que estão acontecendo. Então, tirar um tempinho para se olhar, para analisar a própria vida é muito importante. Sim, com certeza. Tá tudo dentro, né, gente? Tá tudo dentro. E é isso. Ai, obrigada, adorei. Obrigada. Adorei. Depois a gente marca mais. E é isso, gente. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, do início ao fim. Eu falo que o pessoal que acompanha aqui as lives, eles são fiéis. Eles entram e ficam até o final. Não tem aquele entra e sai, não, sabe? O pessoal é ótimo. É muito bom. E assim, muita gente assiste depois, que eu sei, que acompanha e que não consegue estar ao vivo, né? Mas não dá pra gente atender todo mundo. E é isso, gente. Eu quero agradecer vocês, desejar um excelente restinho de semana. Tem um feriado aí, né? A semana está mais curtinha. Na segunda-feira, cedinho, 7h30, a gente tem um Café com Consciência. Então, quem puder estar lá, nós vamos... nessa segunda-feira eu vou falar sobre o corpo fala, né? O que você cala. Isso é muito interessante. É, muito interessante. Então, quem puder estar lá. E eu te agradeço, Bruna, mais uma vez por você ter aceitado o convite e estar aqui. Tá? Muito obrigada. Um beijo e até mais. Boa noite. Gente, vamos tirar um print? Vamos. Tirar um print. Você tira aí? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Então vai. 2, 3 e... Tirou? Tirou, porque eu acordo. Então é isso. Vou baixar, vai ficar salvo aqui, vai ficar salva no YouTube. E é isso, gente. E me coloca como colaboradora, que eu coloco lá no meu perfil também. Tá, vou colocar assim. Tá então, bom. beijo. Fica com Deus, tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Até mais.